Amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, é com satisfação que agradecemos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos no planeta Terra, nesta imensa e maravilhosa escola das almas. Aqui nos encontramos em processo de educação, aqui nos encontramos rumo à iluminação. Um dia todos nós seremos anjos, um dia todos nós chegaremos à condição de espíritos puros, espíritos perfeitos, naquele sentido moral, naquele sentido de amplitude dos conhecimentos acerca das leis universais. É por isso que precisamos constantemente agradecermos a Deus por sua bondade, seu amor, sua misericórdia, agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo que estão constantemente caminhando conosco, estejam eles no corpo físico ou fora dele. Eles estão nos auxiliando constantemente, nos orientando, nos intuindo para que nós caminhemos pelos melhores caminhos. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez aqui se faz presente para que juntos possamos estudar o Evangelho do Senhor. Mais um momento de estudo sistematizado da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos a última questão da escala espírita, a questão de número 113. E logo na sequência, no nosso próximo encontro, iniciaremos um assunto novo. No nosso próximo encontro, começaremos estudando, na continuidade das nossas reflexões, progressão dos espíritos. Então hoje, a questão de número 113, nesta parte segunda, capítulo 1 dos espíritos, a escala espírita, a 113, é a primeira classe, a classe dos espíritos puros, que é uma classe única, não tem subdivisão. E os espíritos amigos, conforme as anotações de Kardec, falaram da seguinte maneira acerca dos caracteres gerais desses espíritos que alcançaram esta condição de pureza. Então eles começam dizendo que os espíritos que compõem esta categoria, esta ordem e esta classe, já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, estes espíritos que alcançaram esta condição de pureza, eles passaram por todas as classes, todas as ordens para chegarem a esta condição. E é importante lembrarmos que nenhum deles foram criados por Deus já na condição de espíritos puros, porque Deus é a suprema justiça. Deus não privilegia ninguém.
Então, todos nós fomos criados na condição de simples e ignorantes quanto ao saber, e todos nós estamos recebendo as mesmas oportunidades, caminhando pelos caminhos que escolhermos. Então, estes espíritos realizaram toda esta caminhada que nós ainda estamos realizando. E ainda eles acrescentam que, tendo eles alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então, estes espíritos já realizaram toda esta tarefa de purificação, de iluminação. Eles não têm mais que provar nada, eles não têm mais que passar por provas, nem expiar nenhum erro do passado, porque tudo isto eles já fizeram. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, estes espíritos, eles não têm mais a necessidade de reencarnarem em corpos perecíveis. Eles podem até vir à Terra ou em outros mundos materiais, parecidos ou não parecidos com a Terra, como já falamos acerca deste assunto, em altíssimas missões para a humanidade, assim como realizou Jesus há mais de 2000 anos atrás, porque Jesus está exatamente nesta categoria de espíritos que estamos estudando hoje, que estamos refletindo hoje. E ainda eles acrescentam que estes espíritos, os espíritos puros, eles gozam da felicidade inalterável, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Então eles já alcançaram, por mérito próprio, construção própria, através do esforço próprio, esta condição de felicidade sem nenhuma alteração. Em nenhum momento eles saem desta condição de felicidade, porque não estão mais sujeitos, não estão submetidos às necessidades às quais nós nos encontramos submetidos aqui na Terra. E ainda eles dizem que esta felicidade, a felicidade dos espíritos puros, porém, não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Então, a felicidade destes espíritos é a felicidade real, não é a felicidade ilusória que nós buscamos, ou a felicidade que nós classificamos aqui na Terra em ficarmos de braços cruzados sem nada fazer, naquela monotonia, naquela ociosidade. A felicidade desses espíritos é a felicidade real, é a felicidade de servir constantemente. Então é por isto que os espíritos amigos nos lembram que essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Harmonia universal, eles realizam este trabalho. Então eles são os mensageiros e os ministros de Deus, realizando estas tarefas para a harmonia universal. Prestemos atenção nesta afirmativa dos espíritos amigos acerca desta harmonia universal. Quanto trabalho eles realizam para esta harmonia universal? Com certeza, nós desconhecemos o trabalho que eles realizam para esta harmonia universal. E ainda acrescentam que estes espíritos puros, eles comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Então, eles comandam
todas as falanges de espíritos que lhes são inferiores. Eles também auxiliam estes espíritos na obra de seu aperfeiçoamento, bem como lhes designam as suas missões. Então, estes espíritos superiores estão realizando constantemente para a harmonia universal este trabalho de coordenação de todos os demais trabalhadores do bem. Eles também assistem aos homens nas suas aflições, convocam-lhes, auxiliam-lhes ao bem, auxiliam-lhes para a execução do bem, bem como nos auxiliam para que nós realizemos o trabalho constante de expiação das faltas que tenhamos cometido. Então, eles assistem aos homens nas suas necessidades, concitam-lhes ao bem ou a expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para estes espíritos puros, constitui para eles ocupação gratíssima. Eles são eternamente gratos pela oportunidade, por todas as oportunidades de servir a todos. Estes espíritos são designados por nós constantemente pelo nome de anjos, arcanjos ou serafins. Podem nós, criaturas humanas, nos colocarmos em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aqueles que pretendessem tê-los constantemente às suas ordens. Em raríssimas situações, eles podem entrar em comunicação conosco através dos canais mediúnicos, mas aí os espíritos amigos lembram que seria muita presunção da nossa parte imaginarmos que estes espíritos eles iriam ficar ou que pudessem ficar constantemente em comunicação conosco. Então, em raríssimas situações, em raríssimos momentos, eles fazem comunicações conosco aqui na Terra pelos canais mediúnicos. Lembremos disso. Então, os espíritos amigos encerram este relato dos caracteres destes espíritos puros na questão número 113 de O Livro dos Espíritos. Então, conforme havíamos dito, no nosso próximo encontro, iniciaremos um novo assunto, estudando um novo assunto, dando continuidade a este estudo singelo, mas sistematizado da doutrina espírita. Estudaremos a questão número 114, iniciando os estudos da progressão dos espíritos. Como realiza esta progressão? Como nós poderemos realizar e estamos realizando a nossa progressão espiritual? Então, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 113, encerrando aqui estas questões da escala espírita, para ampliarmos um tanto mais os nossos comentários, as nossas reflexões, os esclarecimentos que a espiritualidade amiga nos traz constantemente através das obras de Miramês, o Espírito Miramês, esta coletânea denominada Filosofia Espírita, o capítulo 11 do volume 3º, comentários à questão número 113, Inalterável Felicidade, é o título deste capítulo, em que Miramês começa nos dizendo da seguinte maneira, que vamos novamente falar dos espíritos puros,
Então aqui ele já começa nos chamando a atenção, porque ele já falou em outras oportunidades, em especial na oportunidade anterior, no capítulo 10, falou também acerca dos espíritos puros. Então aqui ele começa falando, vamos falar mais uma vez acerca dos espíritos puros, aqueles que gozam de inalterável felicidade, almas que já se encontram completamente livres das reencarnações, sem nenhum karma para se esgotar ou para se resgatar, espíritos que já passaram por todas, espíritos que já passaram por todas as experiências necessárias, por todos os aprendizados necessários no tocante à compreensão, ao amor e à sabedoria. Então, estes espíritos já alcançaram tudo isto, a compreensão, já construíram neles próprios, é um patrimônio próprio, o amor, bem como a sabedoria. Conforme o Espírito Emmanuel denomina, estes espíritos já desenvolveram as duas asas, as asas da sabedoria, a asa da sabedoria, bem como esta chamada asa do amor. Então, aqui Miramês nos lembra acerca disto, que estes espíritos já alcançaram esta compreensão, bem como desenvolveram o amor e a sabedoria. E ainda ele diz que estes espíritos, prestemos atenção nesta informação de Miramês e passemos todas estas informações pelo crivo da nossa razão. Então ele nos diz que estes espíritos, eles já não mais raciocinam por não precisarem usar a razão, porque eles já sabem. Então, quando nós alcançamos, e um dia com certeza todos nós alcançaremos esta condição de sabedoria, quando nós sabemos ou quando nós soubermos acerca de um determinado assunto e alcançarmos toda esta condição de sabedoria, não precisaremos usar este sentido, não precisaremos usar o raciocínio, usarmos a nossa razão, porque aí nós já saberemos. Então é por isso que ele diz que estes espíritos já não mais raciocinam, por não precisarem mais usar a razão. Eles sabem. Isto é o bastante para compreendermos a posição que ocupam na escala da vida. Então, estes espíritos sabem. Isto é o bastante para termos uma noção, não compreendermos completamente a posição que estes espíritos ocupam e estão ocupando nesta chamada escala da vida. E aí Miramês acrescenta que ainda nós aqui na Terra em especial, mas também eles do plano espiritual, ainda sabemos pouco da vida íntima desses espíritos. Então aqui Miramês coloca, e ele se coloca nesta condição, que ainda nós, na condição de inferioridade onde nós nos encontramos e na qual nós nos encontramos, nós não sabemos quase nada acerca da vida íntima desses espíritos, porque nos faltam sentidos desenvolvidos no campo da nossa percepção. Então aqui Miramês ele está falando acerca dele mesmo, mesmo sendo um espírito que já caminhou bem mais do que nós, que já tem uma amplitude maior, tem uma visão bem mais ampliada acerca da vida do espírito, ele também, conforme ele próprio diz, conhece quase nada, conhece bem pouco acerca da vida íntima dos espíritos puros, porque falta-lhe, assim como nos faltam, sentidos
apropriados e desenvolvidos de forma necessária para estes conhecimentos, para esta percepção. São os ministros de Deus. Aqui ele repete o que Kardec anotou na questão 113. São os ministros de Deus, são os agentes da luz, capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor e executá-la com a maior perfeição. Então eles interpretam e executam com a maior perfeição as vontades de Deus. Quando falamos, diz Miramês, que quando falamos de espíritos puros, não cabe neste conceito fração alguma de erro que se possam imaginar. Então aqui ele lembra que quando se fala acerca de espírito puro, não existe nenhuma possibilidade de eles errarem, nenhuma fração de erro. E ainda ele diz, não cabe neste conceito esta fração de erro, porque o amor nestes corações é sublimado e desconhecido na terra. Então, para nós aqui na terra, este amor sublimado destes espíritos puros, nós desconhecemos. E ainda ele diz que é um amor universal, cheio de justiça e cheio de bondade. Então, eles amam por amar. Eles amam sem nenhum interesse. É um amor universal. Eles não têm apego nenhum a laços de família, agrupamento familiar, a um país tal ou um país tal. Então, eles amam de forma universal a todas as criaturas. E ainda ele diz que os espíritos puros captam os pensamentos do Criador, se assim podemos dizer, até nos raios de luz que são despejados em todas as direções pelos astros. Compreendem. Então, estes espíritos puros, eles compreendem as leis do Senhor pela atmosfera cósmica que circula o mundo e que em tudo está registrado por meios invisíveis, mas reais, nas coisas que nos circundam. Então tudo está registrado, né, através desta energia, esta matéria primitiva, tudo registra por meios invisíveis para nós, porém por meios reais. O que merecemos, lembra Miramês, o que merecemos é gerado dentro de nós de acordo e em conformidade com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, por dispositivos que ainda muitos de nós desconhecemos. É por isso que intuímos em todas as mensagens espirituais para que a fé não fique esquecida e a caridade seja praticada com as possibilidades de quem nos ouça ou leia. Então aqui ele nos lembra que eles, espíritos amigos do plano espiritual, estão sempre nos intuindo para a prática do bem, estão sempre nos lembrando para que a fé não fique esquecida e que a caridade verdadeira seja permanentemente praticada. O perdão, diz Miramês, que o perdão deve ser uma constante para todos. O amor, a força poderosa capaz de libertar as criaturas. Então aqui ele nos fala de fé que não pode ser esquecida, da caridade que precisa ser praticada, do perdão que precisa ser constante na nossa vida, bem como o amor, que é esta força poderosa capaz de libertar todas as criaturas. Desta maneira, acrescenta Miramês, que desta maneira cada um de nós pode gerar a sua própria felicidade e sentirá um bem-estar indizível, permanentemente, como fruto dos seus próprios esforços
no campo do bem comum. Então, todos nós temos condições, temos as ferramentas necessárias para gerarmos a nossa felicidade própria e sem sombra de dúvida que assim nós sentiremos um bem-estar indizível de forma permanente como fruto ou como resultado dos nossos esforços trabalhando no bem. E ainda ele acrescenta que os espíritos felizes não foram criados assim. Como havíamos dito anteriormente, Deus é a suprema justiça. Deus não privilegiou e não privilegia ninguém. Então, estes espíritos puros, estes espíritos que já alcançaram por esforço próprio esta inalterável felicidade, eles não foram criados assim. Eles conquistaram, eles construíram este patrimônio, eles conquistaram a parte que lhes tocou por misericórdia do Criador. A maior mensagem espiritual, lembra Miramês, que a maior mensagem espiritual entregue a todos nós aqui na Terra foi pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E os 3 anos, ele lembra que os 3 anos de sua pregação, a sua presença visível de mais de 30 anos, pouco significam em comparação aos séculos de preparo para a sua majestosa descida. Então aqui Miramês lembra do preparo, dos séculos de preparos para que foram necessários e que foram empregados neste preparo para a descida de Jesus para vir ter conosco aqui na terra. Então ele lembra que os 3 anos de pregação, bem como os mais de 30 anos que ele esteve fisicamente visível entre nós aqui na terra, pouco significam em se comparando com os séculos de preparo para a sua majestosa descida. E esse tempo, diz Miramês, esse tempo, todos estes séculos de preparo para a sua descida, foi tempo empregado na limpeza do planeta e preparo das criaturas. Então, durante todo este tempo de preparo de Jesus para vir ter conosco aqui na terra, os seus mensageiros estavam aqui trabalhando, fazendo todo este preparo, realizando esta limpeza para ele vir ter conosco. E ainda ele diz que milhares e milhares de espíritos elevados, dotados de amor puro no coração, vieram antes e depois de Jesus para realizarem este trabalho e lhe auxiliar na disseminação das verdades, o que ainda se processa até a atualidade por misericórdia de Deus, a fim de que os homens nasçam e renasçam de novo com mais compreensão, despertando o novo homem dentro do homem velho. Então assim estamos realizando o nosso processo de transformação, a nossa progressão espiritual. E aí Miramês, encerrando estas reflexões, estes esclarecimentos acerca dos espíritos puros, ele nos diz, ele nos lembra acerca da mensagem trazida por Kardec, juntamente com toda a pleiade de espíritos comandadas pelo próprio Cristo, do plano espiritual, que a mensagem espírita que Allan Kardec teve a felicidade de entregar aos homens foi orientada e coordenada diretamente por Jesus. E ele, o Cristo, continua estimulando e assistindo, bem como orientando o progresso desta mensagem, que desperta
todas as criaturas para a libertação espiritual. Ele, Jesus de Nazaré, continua nos chamando, continua nos convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus continua nos convidando. Necessário se faz que levantemos e andemos com Ele para a luz de Deus. Porque qualquer pessoa pode ter assistência pessoal desses agentes de Deus, os espíritos puros. Vai depender, conforme encerra Miramês, vai depender exatamente do esforço que nós empregamos para a nossa própria educação. Então todos nós poderemos receber a assistência desses espíritos puros a depender do nosso esforço para a autoeducação. É preciso que busquemos constantemente esta chamada libertação espiritual através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nos disse e continua nos dizendo Jesus. Então é preciso que levantemos, é preciso levantar e andar com Jesus para que possamos alcançar a luz. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, este estudo sistematizado, quando teremos a oportunidade de estudarmos, como já havíamos dito, a questão de número 114. Até breve, meus irmãos e irmãs.